Irmãos, eu queria convidar a todos a se colocarem de pé e abrirem suas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e eu lerei um texto bastante conhecido por todos nós, que está entre os versículos 8 e 10. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Eu leio na NVI, na Nova Versão Internacional. Diz assim: Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu estou de vez em quando aqui tomando, estou com a garganta meio ruim, tomando aqui na minha garrafinha um chazinho. E o pastor também ofereceu aqui um pouquinho de água, que é sempre bom, né? Eu disse que tem um galardão prometido, né? Na palavra lá. Tive sede e me deste de beber. Mas, meus irmãos, quando o pastor Davi entrou em contato, a ideia era falar alguma coisa sobre a reforma, né? E nós conversamos e chegamos assim a um título, né, como se fosse uma pergunta, esse cacuete de professor de lançar perguntas para pensar em respostas. E se a palavra de hoje pudesse ter um título, seria Evangélicos, Reformados e Protestantes, como uma pergunta a ser respondida. Então, na noite de hoje, o que eu me proponho a trazer para os irmãos, né, é um momento de reflexão, tanto nas Escrituras, mas também na história da igreja. E, ao final, eu não sei o quanto isso é comum aqui, mas é uma prática que eu sou acostumado a ela, e espero que seja útil também para os irmãos, né? Porque estamos assim mais à vontade, não é um culto, digamos assim, dominical. Caso os irmãos queiram, a minha ideia é, na minha exposição, fazer algumas, digamos assim, provocações, e se os irmãos quiserem, ao final, podemos interagir tendo perguntas e respostas. Tenho expectativa que isso possa ser útil. E aí os irmãos, aqueles que querem tomar nota e tal, já pensar em suas perguntas para ser o mais específico possível e lançar essas perguntas mais ao final. A primeira questão que eu quero propor para a nossa reflexão é: por que, né, falar não só da exposição da palavra, mas da história da igreja? Deus nos fala de várias formas, diz a Bíblia. Deus nos fala através do exame das Escrituras, Deus nos fala através do conselho dos crentes, né? Diferentemente do que diz aquela máxima do capitalismo, se conselho fosse bom a gente não dava, vendia. A Bíblia diz, né, que há sabedoria na multidão de conselhos. Deus nos fala através da oração e Deus nos fala também através da história do seu próprio povo, né? Da história da igreja. Então, tendo isso como referência que eu quero, na noite de hoje, utilizar um pouco das Escrituras e da história da igreja. E voltando ao nosso tema, né, eu queria refletir com os irmãos essa ideia de reforma e de protestante. Por que a reforma protestante, da qual o mundo evangélico brasileiro, dentro do qual nós nos inserimos, somos herdeiros, né? Por que ela tem esse nome e o que é que ela tem a ver conosco hoje? A ideia de reforma, né? Você tem algumas igrejas que se auto-intitulam reformadas. Qual é a ideia original, a ideia mãe, né, dessa palavra reforma? De certa maneira, todos nós somos acostumados com reforma. Então, assim, eu estou vendo que o pastor falava que vocês chegaram aqui muito recentemente, né? Esse salão aqui da igreja está bem pintado, está bonitinho, né? Mas daqui a um tempo essa parede não vai ficar tão bonitinha, vai começar a descascar, né? Como acontece nas nossas casas, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente faz pequenas reformas.
E a nossa intenção é fazer com que, com a reforma, aquele prédio ele volte a ter a forma original, que foi se desgastando com o tempo. Então, era essa a ideia dos reformadores. Os reformadores, lá no século XVI, Lutero, Calvino, Zwinglio, né? Eles não tinham a ideia de criar uma nova igreja. A ideia central deles era o seguinte: a forma original da igreja estaria corrompida, a igreja estaria deformada, e para voltar à sua forma original, ela precisava ser reformada. Né? Então, nenhum dos reformadores propunha a criação de uma nova igreja. O que eles propunham era uma reforma. Esse é um aspecto muito crucial dos reformadores. Na verdade, a reforma não é a primeira experiência de um cisma, de uma separação na igreja cristã. Você teve em 1096 a separação, né, das igrejas, das chamadas, o que nós chamamos contemporaneamente das igrejas ortodoxas, a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, né, que é a igreja oriental. Mas a ideia dos reformadores é que a igreja romana, né, a igreja católica, apostólica romana, estaria corrompida. Então precisaria ser reformada, não para se transformar em algo novo e diferente, mas para voltar à sua forma original. Essa é a ideia tão forte que um dos lemas da reforma é: uma igreja reformada sempre se reformando. Então, assim como acontece com, sei lá, com a nossa casa, né, que de vez em quando a gente tem que fazer uma pintura, tem que ajeitar alguma coisa, né? A ideia dos reformadores é que a estrutura eclesiástica, né, nós não devíamos ser tão presos a ela. Pelo contrário, um dos lemas da reforma é justamente que a igreja estivesse continuamente se reformando, né, para manter a sua forma original. E, inclusive, esse é um debate muito entre aqueles que estudam a reforma, de o quanto as igrejas que se dizem herdeiras da reforma estão efetivamente se reformando ou se estão mantendo estruturas antigas, né, ou até criando coisas novas, sendo até infiel à estrutura original. E protestante? De onde é que vem esse termo protestante? O termo protestante não foi um termo adotado pelos reformadores. Pelo contrário, o termo protestante foi um termo utilizado pelos católicos, pela Igreja Romana, para acusar os reformadores. Dizer assim: esses baderneiros, esses bagunceiros, eles estão aí, esses baderneiros, esses protestantes que só sabem ficar protestando. E, na verdade, os reformadores assumiram para si, esse que inicialmente era um termo chulo, que foi dirigido a eles, assumiram como um termo seu. Sim, eu sou protestante, né? Eu protesto contra a ordem estabelecida, se essa ordem não espelhar os valores da justiça, do reino de Deus, do compromisso com Deus. Porque importa antes obedecer a Deus do que aos homens. Isso, obviamente, tem uma quantidade enorme de repercussões na vida social, né, da igreja e da nascente igreja protestante, né, ou das igrejas que surgem lá na Reforma. E aqui eu quero destacar, e vamos referir um pouquinho esse texto que nós lemos, né, que alguns lemas da Reforma protestante, que fez, né, um pouco mais de 500 anos. Né? Normalmente, a Reforma protestante o dia da sua comemoração, hoje é muito esquecido, né? Mas se você vai para o sul do país, você vai ver que algumas cidades, né, no sul do Brasil, né, notadamente, mas não exclusivamente, aquelas que tiveram uma forte presença alemã, de imigrantes alemãos, o dia da Reforma é feriado municipal. Várias cidades
de imigração alemã, no sul do nosso país, do Brasil. A gente teve, essa semana, um feriado da padroeira da cidade, né? Pois o dia da Reforma Protestante, os irmãos podem olhar aí no Google, depois, né? É feriado municipal em várias cidades do Brasil. E é muito pouco conhecido, porque normalmente é o dia que quase todas as escolas, né, celebram o Dia das Bruxas, que por acaso também é o dia da Bíblia, 31 de outubro. Uma referência ao dia que o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta, na catedral de Wittenberg, as 95 teses em que ele questionava os valores. Mas eu quero falar de alguns lemas da Reforma. Um dos primeiros lemas da Reforma é só a graça. E nesse texto que nós lemos, né, numa versão da Bíblia, na versão atualizada, porque pela graça sois salvos, né? Os reformadores vão defender que o que garante a salvação são alguns aspectos específicos, e um desses aspectos cruciais é a graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, por melhores que nós sejamos, que garante a nossa salvação. Essa é uma ideia consensual entre os reformadores. É a graça de Deus, a graça irresistível do Senhor, que garante a nossa salvação. Não é a força do meu braço, não é a força das minhas convicções, não são as práticas penitenciais tão comuns lá na igreja romana medieval, em que você, né, fazia uma série de penitências ou de práticas, né? Isso havia também muita corrupção financeira, né, na época dos reformadores, né, no meio da igreja, coisa que não existe hoje, né? Em que você, né, no advento do capitalismo, né, a salvação era vista como uma espécie de investimento. Você tem a poupança, tesouro direto, CDI, né, tem ações na bolsa. Então você pegava o dinheiro, fazia um investimento, e aí a ideia dessa igreja corrompida é que você recebia com juros e correção monetária, né? A versão mais atual dessa heresia chama-se teologia da prosperidade, né? E aí que você vai enriquecer. Converta-se e fique rico. Se você não ficar rico é porque tem um pecado escondido na sua vida. Então, a salvação, ela vem pelo seu esforço pessoal e não pela graça de Deus. Os reformadores vão dizer, não, só a graça. Se Deus não concede a sua graça, a salvação não vem. Um segundo lema da Reforma Protestante é só a fé. E aí voltamos ao texto que nós lemos, né? Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto, nem a fé que nós temos em Deus, é fruto de nós mesmos. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, diz o apóstolo. É um dom que Deus dá. Até a fé que nós temos em Deus é dada por Ele mesmo, né? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Eu vivo num ambiente universitário, né? Já tem aí algumas décadas, e, enfim, vivo nesse mundo, na graduação, na pós, acabamos de criar, depois de alguns anos, né? Eu era coordenador da pós-graduação em História até dezembro do ano passado, e uma coisa boa, que não é obviamente, é um trabalho coletivo, mas também do qual eu fiz parte, a gente criou um doutorado em História. Uma coisa boa, que temos um doutorado aqui na nossa universidade. Mas por mais que a gente saiba, né, ou que a gente tenha conhecimento, como muito bem lembrou o pastor Davi na sua oração, né, se você não tiver fé, é impossível agradar a Deus. Então os reformadores diziam, mais do que pertencer a uma determinada estrutura eclesiástica, o mais importante
para garantir a salvação é a fé. Primeiro, então, só a graça. Segundo, só a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a salvação só vem pela fé, e até a fé que nós temos no Senhor é um dom de Deus. Um outro lema da reforma, e aí esse lema tem muitas repercussões, muitas mesmo, é só Cristo. A única coisa que garante a salvação é o Senhor Jesus Cristo. Em Jesus, nós conhecemos a Deus como Ele é e ao homem como deve ser. Isso é um grande choque naquele mundo medieval. E por que é grande o choque? Porque na cabeça da tradição da Igreja Romana, né, e isso é um dogma que foi reavivado pelo Papa anterior ao Papa Francisco, que era o Bento XVI, o Joseph Ratzinger. Né? O Joseph Ratzinger chegou a editar uma bula papal falando que, né, declarando que os infiéis são todos aqueles que não fazem parte da Igreja Romana. E essa é uma ideia medieval muito forte, que dizia assim: o que garante a sua salvação é você fazer parte de uma estrutura chamada Igreja Católica Apostólica Romana. Os reformadores vão dizer negativo, só Cristo. E aqui há uma grande diferença. Muitos reformadores vão escrever sobre isso, talvez um dos que mais escreve é Calvino, né? É essa ideia de o que é igreja. Essa é uma questão central. Igreja é uma palavra de origem grega, né, que aparece algumas vezes no Novo Testamento, e essa palavra é eclésia. Daí porque o estudo da igreja é a eclesiologia. Só que o sentido bíblico da palavra igreja é o sentido menos utilizado contemporaneamente, por exemplo, aqui no Brasil. Né? Nós utilizamos a igreja com muitos sentidos, mas não, o sentido bíblico normalmente não é aquele que é mais utilizado. E eu diria assim, grosso modo, que há 3 sentidos muito comuns no nosso país para a palavra igreja. O primeiro sentido é a descrição, digamos, arquitetônica de uma construção. A gente vai passando por ali, aí a gente vê ali, diz, aquilo é uma escola, aquilo é uma casa, aquilo é um hospital, aquele prédio é uma igreja. Né? Na Bíblia, o termo para esse prédio, essa construção, é templo, não é igreja. Mas nós usamos, no português brasileiro, né, praticamente como sinônimos. Um outro sentido muito comum para a palavra igreja é a instituição. Então, assim, quando você se refere a uma organização, a uma entidade, a uma instituição, né, normalmente de cristãos, você usa o termo igreja. Igreja católica, igreja batista, igreja Assembleia de Deus, igreja presbiteriana, igreja ortodoxa. A instituição é chamada de igreja. Nenhum desses 2 sentidos está na Bíblia referido ao termo igreja. E qual é o sentido bíblico da palavra igreja? Eclésia é grupo. Grupo. A origem da ideia de igreja está naquela fala de Jesus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali também estarei. Então, toda vez que você tem um grupo que se reúne, né, em nome de Jesus e que invoca o nome do Senhor, né, pelo poder do Espírito Santo, isso é o que a Bíblia chama de igreja. Né? A igreja se refere a um grupo. Na verdade, a palavra grega era utilizada para qualquer outro grupo. O grupo da mocidade, a eclésia da mocidade.
né? Se você pegar os textos antigos do mundo grego, você vê quando Sócrates foi condenado por corromper a juventude, houve uma assembleia, se reuniu a eclésia em Atenas, né, dos cidadãos atenienses, que eram todos aqueles que não eram escravos, mulheres e tal, né? Ser cidadão a ideia era bem diferente do que é hoje, né? Então aquele grupo é uma eclésia que condenou Sócrates. Então a ideia bíblica de igreja é grupo. Então nós somos uma igreja, né? Nós somos a igreja de Cristo, né? Já existe uma denominação, né? Que é uma denominação até muito engraçada. Tenho vários amigos e até pastores, né? É uma igreja pentecostal calvinista, assim, é meio... Eu brincava com o pastor, tem um instituto, que é o ISE, Instituto Superior de Estudos da Religião, que identifica 4.500 denominações evangélicas brasileiras, né? Então, se você pensar assim, em termos de música, de forró a heavy metal, passando por música clássica, tem para todos os tipos e gostos. Mas, enfim, nós quando estamos aqui, né, espelhamos a igreja de Cristo, né, que é aquela denominação, simbolicamente, a qual todos nós somos filiados, né? Mas por que nós somos igreja de Cristo? Porque estamos reunidos em seu nome. Então, não é por causa do templo, nem é por causa de uma organização, seja ela qual for. É simplesmente pelo fato de estarmos juntos. Bom, o que é que isso tem a ver com essa terceira ideia dos reformadores que eu falei? Só Cristo. É porque eles vão dizer, e isso tem a ver com aquele lema de uma igreja reformada sempre se reformando, que mais importante do que a manutenção da estrutura eclesiástica é a manutenção de Cristo como centro da reunião dos cristãos, dos seguidores de Jesus. Então, se Cristo não estiver no centro, você pode questionar se aquele grupo realmente atinge a salvação. E aqui há um confronto muito grande com a ideia da idolatria, né? Porque entre os católicos isso é uma prática muito comum e vai haver um choque muito grande com os primeiros reformadores, porque a igreja romana ela incorpora muito do passado romano, né, do passado greco-romano, em que as cidades tinham os deuses, o deus da cidade tal, o deus da cidade e assim por diante. Então, no mundo ibérico, né, que nos influenciou, especialmente o mundo lusitano, né, que o pastor Davi conhece melhor, lá a região do norte de Portugal, né? Eu tenho entre os meus antepassados gente do sul, do Algarve, e do sul da Espanha também, da Andaluzia. Você tem a prática dos santos padroeiros, que permanece no nosso país até hoje. Então, nós tivemos um feriado da santa padroeira da cidade. Então, os reformadores, eles rejeitam isso, né? Só Cristo, né? Mas a gente tem, isso faz parte até um pouco da nossa cultura, né? Eles não, por que você não fala lá com Jesus, com Cristo? Eles não, rapaz, vamos, o cara é meio difícil, vamos falar com a mãe do homem, que ela quebra o galho e tal, né? Então, essa cultura é muito confrontada pelos reformadores, porque eles dizem assim, só Cristo. Não é o fato de você ser oficialmente membro de uma determinada estrutura eclesiástica, de uma igreja, né, que não é o termo igreja que está aqui nas Escrituras, que garante a sua salvação. Pelo contrário, se Cristo não estiver na sua vida, nada disso tem valor. Os reformadores vão citar muito os evangélicos os evangelhos a esse propósito, né? Porque a aproximação do Senhor Jesus, né, o contato que ele teve com os líderes religiosos da sua época, né, foi um contato ele não chegava perto das lideranças religiosas da sua época. E na condição de presbítero eu digo isso com temor e tremor, né?
dizendo assim: vocês, homens e mulheres de Deus, tão bonzinhos que vocês são, sentados aí, fiéis, né? Ele usa umas palavras um pouquinho diferentes para se referir aos líderes, né? Sepulcros caiados, raça de víboras, né? Então, o confronto do Senhor Jesus com a estrutura eclesiástica da sua época, ele é muito desafiador, né? E aí os reformadores vão dizer: olha, a estrutura eclesiástica é uma necessidade, porque as pessoas, nós seres humanos, quando nós nos organizamos, né, de qualquer forma, quando montamos grupos, a gente cria instituições, né? Não conhecemos nenhuma experiência humana que se fez, que se desdobrou em alguma coisa, se você não criou algum tipo de organização, por menos burocrática que ela seja, né? Tem o sonho dos anarquistas, né, de uma sociedade sem organização, né? Não sei se existe no planeta Marte, mas no planeta Terra, até agora, ninguém inventou. Então, a igreja como instituição é uma necessidade por causa das características de nós humanos, né? Mas ela deve ser sempre submetida ao poder de Cristo, ao poder de Jesus, que é o enviado de Deus, que é o Messias prometido, né? Isso coloca uma quantidade enorme de desafios, né? E vai promover assim uma perseguição, vários conflitos, né? Os reformadores vão ser punidos de várias formas, porque todos eram líderes religiosos dentro da igreja romana. E foi muito difícil esse distanciamento. Porque a ideia da igreja romana é o seguinte: é que a igreja, a estrutura, a instituição, é ela que determina vários dos valores ligados à salvação. E os reformadores vão dizer: não, só Cristo. Só a graça, só a fé, só Cristo. Mas não termina por aí. Um outro lema da reforma é: só a Deus glória. Só a Deus glória. O que é que isso quer dizer? Se você tem uma igreja em que você se chama mais atenção para qualquer pessoa dessa igreja, em qualquer atividade, do que o próprio Deus, então temos um problema, né? É com muita tristeza que eu vejo igrejas que se dizem evangélicas, né, surgindo na nossa cidade. Eu moro em cidade satélite, né? Você tem na porta da igreja a foto do pastor, do apóstolo, né? Tem vários apóstolos agora. Então, assim, se você tem uma pregação em que você termina a pregação muito encantada com muito encantado ou muito encantada com o pregador ou com a pregadora, mais do que com Deus, temos um problema. Porque a função de todas as atividades da igreja, na verdade, a função da nossa existência é glorificar o nome de Deus. Para usar a imagem do escritor, que eu acho interessante, né, nós somos como... o nosso dever como seguidores de Jesus é funcionarmos como placas de sinalização, apontarmos para Jesus e não para nós mesmos, né? Nesse sentido, Jesus é bastante desafiador, né? Você vai ver nos evangelhos que, para cumprir a profecia de Isaías, né, várias vezes, várias situações diferentes, leiam nos evangelhos, não temos tempo para isso hoje, né? As pessoas correm, as multidões correm para Jesus e dizem: não, agora não. Agora não. Se despede, né? Poxa, se ele ficasse mais um pouquinho dando atenção, quantas pessoas deixaram de ouvir a palavra de Jesus, ou de serem curados? Várias vezes ele disse: não, vamos para outra margem, né, do lago. Ele entra: não, vamos. Várias pessoas, ele diz, e várias outras vezes ele diz assim: não, olha, não fale isso para ninguém. Não fale isso para ninguém, né?
Tem uma frase atribuída a Agostinho de Hipona, né? Santo Agostinho, que é um grande inspirador, está entre os pais da igreja, os primeiros cristãos, né? Inspirador de vários reformadores, né? Não se sabe se é dele, tem uma discussão sobre isso, mas, enfim, é uma frase interessante. Ele diz, olha assim, ele dizia, atribui-se a ele essa frase, né? Que nós devemos usar toda e qualquer situação para dar testemunho de Jesus, num termo contemporâneo, para evangelizar. E apenas quando for estritamente necessário, devemos usar palavras. Então, é uma vida para glorificar a Deus, né? O catecismo presbiteriano, né, que tinha uma... O mundo presbiteriano tem essas coisas, catecismo, né, que eu sei que causa estranheza em alguns. Né, esse negócio de, às vezes os presbiterianos são acusados de serem uma espécie de católico manso, né, ou de serem primos dos batistas, né, o que é uma... Nós somos irmãos, né, pela graça de Deus, né, não depende das instituições. E a primeira pergunta é: qual é a razão de nós existirmos? Sabe aquela pergunta, quando você faz como adolescente, de onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é o sentido da vida, tal, né? Então, no catecismo presbiteriano é dar glória a Deus. Então, esse é um lema que vem da Reforma. A razão da nossa existência e a razão de todas as nossas ações deve ser dar glória a Deus, né? Se a gente termina a atividade da igreja e alguém, ou alguma coisa, ou alguma instituição é mais glorificado que o próprio Deus, né? Os reformadores, eles são muito contundentes a esse respeito, extremamente. Essa ideia de só a Deus glória tem uma quantidade enorme de repercussões, né? Uma conexão muito grande, por exemplo, né, com um dos mandamentos: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Os reformadores propõem uma grande novidade, que é a separação entre igreja e Estado. Ele diz, são coisas diferentes. A igreja romana estava completamente conectada, né? Igreja e Estado, governo e igreja era uma coisa só. Os protestantes disseram, não. Não se pode, e ele diz até mais, não é que só não se pode, é um pecado usar o nome de Deus, né, como para legitimar um governo. Isso é um pecado que deve ser combatido. Qualquer pessoa que use o nome de Deus em vão está pecando, né? Calvino é extremamente contundente a esse respeito. Também Lutero e Zwinglio, né? Isso é levado às últimas consequências, né? Isso tem um debate muito grande, e aí vale a pena a gente comentar um pouco mais, na forma como nós encaramos a política. Tem vários estudos, né? Em português, o melhor estudo é As Origens do Pensamento Político Moderno. É um livro, uma maçaroca assim, que fala sobre o Renascimento e a Reforma Protestante, de um historiador chamado Quentin Skinner. E o pensamento moderno é da era moderna, né? Com linguajar de historiador, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa, disse, não, professor, isso é antigo. Aí eu comecei a falar, a pessoa ficou voando assim, é porque, para um historiador, antigo é um termo técnico, né? A história antiga começa com o advento da escrita ali, com os egípcios, e termina em 476, com o fim do Império Romano, né? O pessoal acha que aconteceu no mês passado, é antigo, né? Para o historiador, então, moderno, é lá da época moderna. E você vai ter, por exemplo, todas as formas de governo, as principais formas de governo que nós conhecemos, elas vão ser influenciadas pelo governo eclesiástico no mundo cristão. Então, só para dizer a vocês um exemplo assim, no mundo cristão, né, e eu estou além do mundo evangélico, no Brasil e no mundo, né, você tem, grosso modo,
três formas de governo eclesiástico. De um lado, um governo centralizado. Poderíamos exemplificar isso como o governo da Igreja Romana, da maioria das igrejas pentecostais, como é o caso da Assembleia de Deus, né, da Igreja Episcopal Anglicana. Qual é essa forma de governo? É o governo episcopal. O Papa falou, está falado. Né? O Papa nomeia os cardeais, que nomeia os bispos, que nomeia os párocos. Assembleia de Deus. Né? Você tem o pastor presidente, nomeia os pastores da comunidade. No outro extremo, existe uma outra forma de governo, que é chamada o governo congregacional, de algumas igrejas congregacionais, e temos também algumas igrejas batistas, que é o extremo oposto. Se no modelo episcopal há uma centralização do governo, no modelo congregacional é o oposto. Vamos pintar a igreja. Opa, assembleia. Não, eu quero azul, porque azul é a cor do céu. Aí outro irmão diz, não, eu quero verde, por causa que Deus criou a natureza. Não, eu quero amarelo, porque Natal é a cidade do sol. E aí, votação. Né? E um número grande de decisões são feitas assim. E você tem um modelo intermediário, que é o modelo conciliar, ou alguns chamam de presbiteriano, que surge na Reforma, que é uma grande novidade, e tem a ver com a separação igreja e Estado. Como é que funciona? A comunidade de fiéis da igreja, instituição, elege seus representantes, né? No caso, pastores e presbíteros. Né? A igreja, eu até estava brincando outro dia com um pastor, a igreja da qual eu faço parte é a igreja presbiteriana, não é a igreja pastoriana. Né? O pastor também é um presbítero. Mas, enfim, a igreja elege seus representantes, esses representantes têm um mandato fixo, e esse mandato pode ou não ser renovado depois de um tempo. Tá? E, além desses três modelos, você tem uma quantidade enorme de modelos híbridos que combinam partes de um ou de outro. Mas por que eu falei do governo eclesiástico? Né? E o que é que isso tem a ver com só a Deus glória e tal? É porque na Reforma Protestante, quando você vai ter a defesa da separação da igreja e Estado, uma grande novidade que vai surgir é um modelo que que ainda existe nas democracias do mundo ocidental e que contemporaneamente nós chamamos de democracia representativa. Todas as democracias do Ocidente, né, e algumas do Oriente, elas têm justamente esse modelo. Você elege, né, os cidadãos elegem seus representantes, eles têm um mandato fixo, né, e eles, a depender de cada país, podem ter esse mandato renovado ou não. Então, esse modelo, que nós chamamos contemporaneamente de democracia representativa, é uma das heranças da Reforma Protestante. Esse modelo, há várias iniciativas com a utilização desse modelo que surgem na experiência da Reforma Protestante, especialmente, mas não exclusivamente, com Calvino e com Zwinglio. Não o nosso Zwinglio, o pastor Zwinglio, mas aquele que inspirou, né, o nome dele. Para vocês terem uma ideia, na Suíça, isso foi levado às últimas consequências. Como assim, Henrique? Como isso foi levado às últimas consequências na Suíça? Não sei se os irmãos sabem, mas a Suíça não tem presidente. A Suíça não tem primeiro-ministro. A Suíça é governada por uma espécie de um colegiado em que há representações dos cantões, né, que são as partes em que o país é dividido. Se eu não estou enganado, são cerca de 7. Né? Então, essa é uma forma de governo muito intensa. Essa questão da separação da igreja e do Estado, ela é levada às últimas consequências, né?
justamente para separar, né, o poder secular do poder eclesiástico. E isso vai fazer com que, até hoje, não sei quantos irmãos sabem, as maiores experiências que nós conhecemos de tolerância religiosa no início da era moderna, né, estão justamente no nosso país, na época em que tivemos calvinistas protestantes, no caso holandeses, aqui. Não sei se os irmãos sabem disso. Quando os calvinistas holandeses estiveram conosco aqui, né, em Pernambuco, o que é que ocorreu? Nós tivemos essa ideia da separação igreja e Estado levada às últimas consequências. E aí, o protestantismo não era a religião oficial, pelo contrário, havia completa liberdade religiosa. Tanto é assim que a primeira sinagoga das Américas foi aqui, em Pernambuco, em Recife. Os judeus que fugiam do tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, né, que é parte do movimento da contra-reforma, a reação à reforma protestante, que saiu, né, fazendo fogueirinha com quem não fosse católico. Protestantes, judeus, muçulmanos, né? Você tem os chamados mouros ou muçulmanos que podem praticar sua religião aqui conosco. O que nós chamamos contemporaneamente de religiões afro-brasileiras, né, que foram trazidas da África pelos escravos, eram permitidas pelo governo dos calvinistas holandeses, que estavam aqui. E toda a razão deles fazerem isso, né, era justamente a ideia de que só devemos dar glória a Deus, e isso significa, né, eu estou tentando resumir aqui, poderia passar-se muitas horas conversando sobre isso, podemos esclarecer se os irmãos quiserem. Isso significa, né, que não devemos separar a igreja e Estado. Deve haver liberdade. Né? Deve haver liberdade. Nesse sentido, algumas práticas, né, contemporâneas no nosso Brasil desafiam esse valor. Né? Você tem hoje várias igrejas e várias denominações que se dizem evangélicas, né, que têm o candidato oficial da igreja. Né? O que tivemos, se você pegar as últimas eleições do ano passado, a grande novidade no parlamento brasileiro, o Congresso Nacional, é a quantidade de deputados e senadores que foram eleitos, que tinham títulos militares, cabo, tivemos até um cabo, né, que foi candidato a presidente, cabo, sargento, soldado, major, capitão, enfim, e também pastor, né, temos alguns apóstolos no Congresso, pastor, apóstolo, bispo, enfim. Então, isso é meio diferente da ideia da reforma protestante. E, por fim, mas não menos importante, um lema muito forte da reforma protestante é só as Escrituras. Só as Escrituras. A palavra de Deus, as Escrituras sagradas, né, elas não contêm toda a revelação do Senhor, mas parte dela. E todos os crentes devem conhecer as Escrituras. É a obrigação dos crentes. Porque só as Escrituras, só com o exame das Escrituras, né, nós podemos, obviamente, além, como eu disse, da oração, da história da igreja, do conselho dos crentes, mas através das Escrituras nós podemos ser abençoados. E por que isso era uma novidade? Porque a prática da igreja romana era não dar acesso às Escrituras. O Wycliffe, que era um professor de Oxford, né, que é o irmão, meu colega na universidade, meu antigo professor, irmão de Zwinglio, né, tem até uma história muito engraçada, já é conhecida, e a família do pastor Zwinglio de Wycliffe são meus queridos, irmãos que eu conheço há décadas. Né? Conheci o seu Bianô, o pai de Zwinglio, Dona Dail, né, que faleceu recentemente de saudosa memória, frequentava a casa deles e tal. E ele disse, mas como é que foi essa história, né, de pegar dois filhos que nasceram, né, Zwinglio e Wycliffe, né? Conta uma história que Dona Dail nunca negou. Dizia assim, seu Bianô, que são... Não sei se os irmãos estão entendendo, né? Tem dois irmãos,
O irmão do pastor Zwinglio chama-se Wycliffe, é professor aqui da universidade. De onde é que saiu? Aí os pais estavam conversando, evangélicos, convertidos e tal. E aí seu Bianô, conversando com Dona Dail, que são os pais dos dois, disse, como é que a gente vai botar o nome desses meninos e tal? Como é que, se forem meninos, como é que a gente bota? Eu não sei. Eu pensei, Calvino e Lutero. Aí Dona Dail disse, não, assim é muito forte, muito, aí não dá. O que é que vai acontecer com eles? Então, Zwinglio e Wycliffe. Não, aí tá bom, aí é mais fácil. Tá? Muito bem, o Wycliffe, né? Não o nosso Wycliffe, mas o Wycliffe, ele é um pré-reformador. O Wycliffe, ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o inglês. Ele pegou os originais bíblicos e traduziu a Bíblia para o inglês. Então, quando surgiu na Igreja Romana um movimento da Contra-Reforma, o Wycliffe já tinha falecido. O que é que aconteceu? Os seus ossos foram exumados e foram queimados em praça pública. Por quê? Porque ele tinha traduzido a Bíblia para o inglês. Uma das razões da excomunhão de Martinho Lutero, do monge agostiniano Martinho Lutero, é porque ele foi o primeiro a traduzir a Bíblia para o alemão. A maioria dos irmãos aqui são muito jovens, né? Eu não sei o quanto os irmãos sabem disso, mas minha finada mãe, meu finado pai, que eram católicos, e eu também católico, né, me contavam, quando eu era criança, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, né, que as missas, e até o Concílio Vaticano II, as missas eram rezadas em latim. E o sacerdote, o papa, o padre, ficava de costas para os fiéis e rezava a missa em latim. Então, você dizer só as Escrituras e que você pode, né, não só que você deve traduzir as Escrituras em línguas nacionais e dar acesso a todas as pessoas, isso é uma grande revolução. Porque nós estamos falando de um contexto, de um mundo, em que a grande maioria da população é analfabeta. Então você tem grandes campanhas de alfabetização para que todos os crentes saibam ler, e nas suas línguas nacionais. Isso foi um escândalo. Não só homens, mas também mulheres. Toda vez que um pastor, um presbítero, né? Vamos vender meu peixe também, abre as Escrituras, convida, essa é a tradição calvinista, né? Para que os irmãos se coloquem de pé, numa atitude de reverência às Escrituras, e abram. Qual é a ideia? A ideia é que os crentes confiram se quem está na frente está falando mesmo do que está escrito aqui. Porque se não tiver, opa! Porque na ideia da tradição romana, a tradição da igreja, da instituição romana, estava no mesmo patamar das Escrituras. Os reformadores vão dizer, negativo, as Escrituras estão acima. A instituição igreja tem que ser fiel às Escrituras. Né? Então, várias igrejas, de alguma forma, mantêm, né, na sua estrutura alguma coisa que dá um sinal desse compromisso da reforma. Por exemplo, na igreja presbiteriana, né, quando você tem a profissão de fé, né, a pessoa se torna adulta, nós batizamos crianças, né, assim como a maioria dos reformadores, sei que os irmãos é diferente, né, aqui a forma de batismo, né, que também brincávamos sobre isso, né, pastor, e tal. Tinha um pastor episcopal que falava, nós não passamos pela circuncisão aquática, né? Isso deu tanto pano para a manga no Brasil, mas na Reforma Protestante não houve muita discussão sobre isso. A grande discussão era sobre a ceia. A ceia teve uma grande divisão, Zwinglio pensava de um jeito, Lutero de outro, Calvino, né? Mas voltando, perdi um pouco o fio da meada onde é que eu estava. Fui contar. Oi? Só a Escritura, né? Então, a ideia é que a Escritura está acima. Então, por exemplo, na igreja presbiteriana, quando você vai oficialmente se tornar membro da igreja,
né? O manual presbiteriano tem a primeira pergunta, você tem aquelas perguntas, você acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que Jesus Cristo é o único Filho de Deus, que ressuscitou e tal. Aí ele diz assim, você promete ser fiel às autoridades da igreja, enquanto as autoridades da igreja forem fiéis às Escrituras? Porque a ideia é que a Escritura se sobrepõe à autoridade religiosa e da instituição. Esse valor é muito forte. E uma das coisas que os reformadores vão defender de forma muito contundente, né, é que, naquele momento, tem muita conexão com o Renascimento, por isso que eu citei o outro livro lá, vão defender o valor da ciência. Isso é uma tradição muito forte da Reforma Protestante. As primeiras grandes universidades que vão surgir, né, depois do Renascimento, né, elas, no mundo protestante, elas têm uma fortíssima influência dessa ideia de só as Escrituras. Você vai, por exemplo, eu estive recentemente lá, uma universidadezinha meio vagabunda que existe lá nos Estados Unidos, não sei se os irmãos já ouviram falar, a Universidade de Harvard, que foi fundada em 1636 pelo pastor John Harvard, foi fundada para dar glória a Deus. A primeira faculdade da Universidade de Harvard foi a faculdade de teologia. O conhecimento científico, né, é muito estranho para a história do mundo evangélico você se distanciar, você temer, você não querer, né, você desassociar da obra de Deus o conhecimento científico. Quando você pega os primeiros reformadores, eles dizem assim, não é só vão para a universidade, é vamos criar universidades. Essa ideia da educação é muito forte, extremamente forte, né, no mundo dos primeiros reformados e protestantes. E até muito recentemente. Quando a gente pega, por exemplo, a história do nosso país ou da nossa cidade, né, as primeiras escolas mistas que surgem no Brasil são escolas protestantes. Não sei se os mais jovens sabem o que é escola mista. Mamãe, minha afinada mãe, está sendo muito citada essa noite, mas com todo respeito, mamãe, não é? Mamãe falava das escolas que eram só de meninos ou só de meninas, né? Quando eu era ainda criança, né, quando eu era pequeno, eu já fui pequeno, como eu disse aos irmãos, a maioria das escolas da nossa cidade ainda eram escolas religiosas, em que a maioria, né, da escola doméstica, só das meninas, então vamos visitar a escola doméstica para ver como é que estão as meninas lá, né? No início, o salesiano era só de meninos, o marista, e isso foi mudando. Mas a primeira vez na nossa cidade e no nosso país, que surge em todo o país, escolas mistas, ou seja, escolas que tinham meninos e meninas na mesma turma, são escolas protestantes. No caso da nossa cidade, né, a primeira escola foi a Escola Americana de Natal, que não existe mais hoje, né, que foi fundada pelo pastor William Calvin Porter, que é da primeira igreja evangélica que efetivamente consegue se estabelecer na cidade, que é a igreja, em 1896, a igreja presbiteriana, ali ao lado do prédio antigo da prefeitura. Se você pega os jornais... Isso aconteceu aqui em Natal e aconteceu em várias cidades do país. Pessoal, jornais católicos, que história é essa? Esses protestantes, esse pessoal, botar menino e menina junto, não pode. Estão querendo começar a destruir a família. Que é isso? Mulher tem que ficar no seu canto e tal. Aí, como se isso não fosse suficiente, né, vários grupos protestantes, notadamente, mas não exclusivamente, os presbiterianos, introduziram, não satisfeitos em introduzir as escolas mistas, introduziram a prática da educação física. Aí foi um escândalo. Menino e menina junto e balançando o corpo. Aí você pega, aí o mundo veio abaixo. Esses depravados estão querendo destruir a família.
E foi uma loucura, né? Tanto foi assim que os primeiros protestantes aqui da nossa cidade, os capa preta ou os capa verde, como eram chamados os primeiros protestantes, né, por causa das cores das capas das suas Bíblias, né, levaram muito cacete. A primeira igreja evangélica da nossa cidade, que foi a igreja presbiteriana, só conseguiu ser terminada a sua construção com intervenção policial. Porque o padre João Maria, que dá nome àquela praça que fica atrás da antiga catedral, né, ali, que é a Praça Padre João Maria, organizava milícias de beatos para dar cacete em crente. Eu sei muito o que é isso, irmãos, porque eu era um católico pé roxo, né, na minha adolescência, estava às portas do seminário, né, para ser um soldado de Cristo, um jesuíta da Companhia de Jesus, né, e eu cheguei a me aproximar de grupos, né, que eu disse, rapaz, vamos pegar uns protestantes. Crente, não, eu quero um protestante, hoje vamos, né? Eu só, depois que eu me converti, eu só não levei umas pancadas, que o pessoal olhou para mim, eu já não era tão pequeno, né? E mamãe conhecia muitos católicos, papai disse, não, vamos dar uma aliviada com o Henrique e tal. E tem até um irmão que de vez em quando me encontra, brincava, faz tempo que eu não encontro, assim, Henrique, por que me persegues, né? Então, mas a graça de Deus, né, irmãos? A graça de Deus e as misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã. Então, irmãos, esses são valores muito fortes da Reforma Protestante, né? Que eu acho que são, eu tentei falar de maneira muito en passant, muito rápida aqui, para que os irmãos tenham ideia, que são valores que inspiraram o mundo evangélico, né? E me parece que esses valores continuam muito atuais e relevantes para a contemporaneidade, né? Uma igreja reformada, sempre se reformando. A intenção da igreja é a comunhão dos irmãos, estarmos juntos para glorificarmos a Deus, e não a preservação de instituições. As instituições são necessárias, mas elas são um meio, não são o mais importante. Nós não somos afavorantes, somos protestantes. Toda vez que a ordem que nos cerca não reflete os valores da justiça do reino de Deus, devemos protestar. Isso é uma coisa estranha, às vezes, né, para esse mundo de nós hoje. Eu poderia, mas eu não quero cansar os irmãos, né, poderia passar a noite dando muitos exemplos da história da igreja, né, de mulheres, de homens e mulheres de Deus, que por conta do compromisso com Deus em primeiro lugar, protestaram contra a ordem estabelecida. Mas me permitam, eu não sei como estamos de hora, eu estou sem relógio aqui. Temos aí um tempinho, né? Eu estava outro dia pregando numa Assembleia de Deus. Não, irmão, enquanto o Espírito tiver... Eu disse, não, mas aqui sou eu que me preparei mesmo, irmão. Não estou na carne, não, mas aí eu disse, não quero cansar os irmãos. Mas deixe-me dar 2 exemplos do que significa ser protestante. O que um pastor alemão, que não mordia, né, chamado Dietrich Bonhoeffer, tem esse nome estranho, que influenciou bastante os estudos teológicos no Brasil, tem vários livros, Resistência e Submissão, Discipulado, né? Reflexão sobre o princípio da autoridade, em Romanos 13. Ele viveu durante a Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha? Hitler, né? Ele criou algumas músicas, né, que foram banidas da Alemanha. Eu não quero escandalizar os irmãos, mas eu quero contar a história. Deutschland, über alles. Se você falar isso hoje na Alemanha, você pode ir preso. A Alemanha acima de tudo. Esse é um hino nazista. Muito bem, a Igreja Luterana, instituição, apoiou Hitler. Aí teve um pastor que disse, opa, Dietrich Bonhoeffer, negativo. Dietrich Bonhoeffer dizia, ser correto e competente dentro de um sistema iníquo
é ajudar o sistema iníquo a ser mais eficiente. Então, como bom cristão, eu vou desobedecer. E por conta disso, ele foi preso e morreu num campo de concentração. Deixe-me dar um outro exemplo do que significa ser protestante. Dessa vez, para falar de uma mulher. De uma mulher e de um pastor também. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, até o início dos anos 60, mesmo depois da Guerra de Secessão, a escravidão chegou ao fim, mas manteve-se a segregação racial. O que a segregação racial fazia? Os espaços públicos eram divididos de acordo com a cor da pele. Então, você tinha banheiro público para brancos, banheiro público para negros, né? Escola pública para branco, escola pública para negro. Igreja para branco, igreja para negro. Bom, e tinham questões locais que variavam. Numa cidadezinha no estado do Alabama, chamada Montgomery, nos anos 50, tinha uma regra da segregação que se aplicava ao transporte coletivo. Como é que funcionava? Resumidamente, irmãos, os ônibus que circulavam nessa cidade, cerca de 3/4 dos ônibus, do espaço na frente do ônibus, era reservado para os brancos. E lá no finalzinho, mais ou menos 1/4, era reservado para os negros. Se o ônibus, a parte dos negros, tivesse lotada e a parte dos brancos vazias, os negros tinham que ficar em pé lá atrás. Não podia ocupar. Agora, se acontecesse o contrário, né? Se o ônibus estivesse todo lotado, ou o espaço dos brancos lotado, aí o negro tinha que se levantar para ceder lugar ao branco. Esta era a lei. Muito bem, aí tem uma irmãzinha chamada Rosa Parks, depois os irmãos vão no Google falar, tem 1000 filmes, 1000 coisas, né? Quem é Rosa Parks? Que era mais ou menos o que nós chamaríamos hoje de uma diarista, de uma empregada doméstica, tinha feito uma faxina daquelas muito braba, irmãs, muito braba. Então, o sapato estava apertando, estava cansada. Aí chegou no ônibus, estava morta, arriou na cadeira. Aí o ônibus lotou. Aí chegou um irmão branco, né? Aí disse, Aí ela disse alguma coisa como assim, meu filho, eu fiz uma faxina, estava tão bravo, me deu uma colher de chá, me deixe quieta. Disse, não, você está querendo desobedecer a lei? Isso não é coisa de crente. Aí diz, olha, meu filho, olha, eu não quero confusão. Mas aí insistiu e disse, olha, sabe uma coisa? Daqui eu não saio. Estou cansada. Bom, para resumir a história, uma história mais comprida, foi presa. Ela foi presa. E eu estou contando essa história porque eu estou numa igreja batista. Então, em homenagem aos batistas, né, tinha um pastor batista chamado Martin Luther King Jr., que chamou os irmãos, e dentro da igreja, porque dentro da igreja ainda não estavam prendendo pessoas, disse, meus irmãos, nós tivemos uma vigília de oração, os pastores da igreja, com um grupo de mulheres, e Deus me falou. Esse negócio de Deus me falou não é só coisa de pentecostal não, viu? Batista e presbiteriano, né? Quem somos nós para limitar a atuação do Espírito Santo? Deus me falou que essa lei é injusta. E nós temos, irmãos, que adotar uma atitude pacífica, mas não passiva. E conclamou os irmãos a fazerem uma greve. Enquanto essa lei persistisse, eles não tomariam, ninguém na igreja pegaria mais nenhum ônibus. Aí o caldo começou a engrossar. Um monte de reunião. Esse pastor só veio, o pessoal começou a orar, reunião de vigília. Todas as reuniões eram nas igrejas batistas, do sul dos Estados Unidos. E aí o pastor começou a ser conhecido, obviamente levou bordoada, foi chamado de comunista, de não sei o quê, de esquerdista, tal, né? Foi preso, jogaram bomba na casa dele, enfim. Depois de um tempo, o que é que começou a conhecer?
as pessoas começaram a adotar o que o pastor sugeriu. E aí, o que aconteceu em Montgomery? As pessoas começaram a andar a pé. As pessoas andavam quilômetros, né? Muitos quilômetros, 10, 20 quilômetros, acordavam de madrugada, 2 horas da manhã para ir para o trabalho. E aqueles que tinham carro ofereciam carona, mas as pessoas pararam de pegar os ônibus. E, coincidentemente, o que é que acontecia? Quem eram os donos das empresas de ônibus? Eram brancos. E eles começaram a ter prejuízo, porque as pessoas pararam de pegar os ônibus, né? Eu sei que depois de muito conflito, a Câmara Municipal de Montgomery se reuniu e decidiu acabar com a lei. Então foi uma grande vitória e tal, teve uma grande reunião na igreja do pastor Martin Luther King, ele disse, meus irmãos, e ele disse, não, vamos, agora acabou, vamos voltar, ele disse, meus irmãos, nós tivemos na reunião de oração, e Deus me falou, eu disse, vixe, né? O negócio é que quando a gente pergunta a Deus, Ele responde, né? Esse aqui é o problema. Meus irmãos, a segregação atenta contra os valores da justiça de reino de Deus. E não é suficiente nós lutarmos apenas por essa lei municipal. Deus me falou que nós temos que lutar pelo fim da segregação racial em todo o país, de todas as formas. E aí você tem um dos mais belos capítulos da história dos chamados direitos civis nos Estados Unidos, né? E assim como o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, também o pastor Martin Luther King, né, ele ganhou depois até o prêmio Nobel, acabou sendo assassinado por um supremacista branco, mas chegou ao fim a segregação nos Estados Unidos, né, por causa. Inclusive, um dos feriados nacionais nos Estados Unidos é o dia do pastor Martin Luther King. Tem um pastor batista nos Estados Unidos, né, que é o feriado nacional, né? Eu não estou querendo matar o pastor Davi, mas já pensou, tivemos o dia do pastor Davi, feriado nacional? Que coisa, né? Pois é, isso aconteceu nos Estados Unidos. Então, irmãos, essa questão dos protestantes foi levada, sim, às últimas consequências. E, por fim, só relembrar aqueles 5 aspectos, né? Só a graça de Deus salva, o trabalho é todo de Deus, só a fé, né? Não é o fato de nós conhecermos tão bem, não, é a fé em Deus, né? Só Cristo, não há intermediários, né? Só Cristo garante a salvação, só a Deus glória, a razão da nossa existência é dar glória ao nome de Deus, né? E só as Escrituras. As Escrituras, né? Na revelação do Senhor, quer dizer, as Escrituras estão acima da instituição, né? O próprio apóstolo Paulo diz assim, olha, se um anjo do céu descer aqui, se eu mesmo falar alguma coisa que não esteja em consonância com o que está aqui nas Escrituras, que seja o quê? Anátema, que seja maldito. Então, todos os crentes devem conhecer as Escrituras, né? Bom, irmãos, era isso que eu trouxe aqui para compartilhar com os irmãos. Não sei se passei muito da hora, mas não sei se algum irmão ou irmã queria fazer alguma pergunta, algum comentário. Estou disponível para conversarmos sobre alguma coisa que, porventura, os irmãos queiram, né? Perguntar. Só peço que quem for falar seja bem específico para a gente dar tempo de conversar, né? Para não fazer uma outra pregação e tal, fazer bem, tá? Então, o irmão aqui. Irmão, eu só lhe peço para dizer o seu nome. Todos se conhecem, mas eu não conheço o irmão. Idalma. Pois não, meu irmão. Me chamou a atenção quando falou sobre a questão da liberdade religiosa que os holandeses implantaram lá em Recife. Uhum. E você falou também sobre o feriado aqui da nossa padroeira. Isso. E eu me lembrei também que a ex-governadora Vilma, falecida, ela instituiu também aqui um feriado dos mártires de Uruaçu e Cunhaú. 3 de outubro, Como eu falei, talvez não tenha muito a ver com o que foi falado aqui, mas essa questão da liberdade religiosa, qual o conhecimento que você tem do que realmente aconteceu? Porque
É algo que eu sempre tive curiosidade sobre esse episódio, porque isso normalmente é colocado por uma das partes. Eu queria saber, isso foi um problema religioso ou simplesmente político? Ok. Mais algum irmão ou irmã queria colocar alguma coisa? Então vamos nessa. Olha, irmão, sobre essa questão de feriados religiosos, número de feriados, né? Eu já vi muita gente dizer, a gente tem muito feriado no Brasil, o brasileiro não gosta de trabalhar. Isso não é verdade, né? Tem vários países do mundo que tem mais feriado que a gente. Por exemplo, a Alemanha, né? E os alemães não são famosos justamente por não trabalhar. E assim, a situação contemporânea que nós temos, com a maioria da população são de trabalhadores, né? Um feriado a mais, aí você nunca vai ver no Brasil uma manifestação de ateus. Não, nós não devemos defender uma religião. Opa, mais um feriado, todo mundo gosta, né? Agora, sim, a questão dos mártires, na verdade, a presença holandesa aqui é um assunto assim, muito relevante para a história da humanidade, porque no período colonial, logo após a Reforma Protestante, em todo o planeta Terra, né, entre os historiadores, é mais ou menos consensual que a maior experiência de tolerância religiosa que ocorreu é justamente com a presença dos calvinistas holandeses. Só que, naquele período, você tem muito confronto político, né? Porque os holandeses eles têm uma grande companhia, a Companhia das Índias Ocidentais e das Índias Orientais, são grandes comerciantes, né? A Holanda é um país muito pequeno, mas muito rico, muito poderoso. E, na verdade, a presença holandesa aqui era justamente porque, quando ela começa um pouco antes, porque o imperador português, quando ele faleceu, um imperador português, o parente mais próximo, ele não tinha descendentes, e o parente mais próximo era o rei de Espanha. Então, entre 1580 e 1640, foi o período da União Ibérica, né? Portugal e Espanha. Então, oficialmente, o Brasil era colônia de Espanha e não de Portugal. Embora que, de fato, de direito, continuávamos colônia de Portugal e não de Espanha. E aí, o que acontece? A Espanha tinha muito conflito com a Holanda. E aí é que entraram os conflitos, se desdobraram aqui. Então, por isso que os holandeses ocuparam a região, e aí você tem muito conflito bélico, né? Porque no início da Reforma Protestante você tem conflito bélico, né? As pessoas foram às armas. Católicos e protestantes lutaram na história várias vezes, inclusive até muito recentemente o IRA, o Exército Republicano Irlandês, né, que era de católicos, lutava contra a dominação protestante na Inglaterra, enfim. Então, assim, nós temos histórias de pessoas assassinadas, trucidadas e tal, mas as evidências que eu conheço não e eu não sou especialista, né, mas eu já li sobre isso, alguns trabalhos foram feitos, não foi uma perseguição religiosa, era uma questão de dominação, entendeu, de quem controlava aquela região, né, que é uma região muito próxima. E é uma região de muito conflito, né, porque vieram muitos espanhóis. A região do sertão do Rio Grande do Norte, que nós conhecemos como Seridó, de onde eu venho, corre nas minhas veias mel de rapadura com farinha, né? Minhas origens estão no Seridó, embora eu não tenha nascido lá. Minha esposa, que está ali, né, eu tenho que citar, senão eu recebo uma reclamação em casa, é de Acari, a cidade mais limpa no Brasil, que está no sertão. O pessoal não tem água para beber, mas tem água para lavar o chão. Então, a primeira coisa que minha esposa, quando ela olha, bota o pé ali, ela é engenheira de segurança do trabalho, já olhou as coisas de segurança, é se a igreja está limpa, né? Porque a acariense é assim. Então, por que eu estou brincando para dizer isso? Você recebeu muitos gallegos que vieram da Espanha, nessa época, para lutar contra os holandeses que foram para o Seridó. A Espanha, ela tem várias regiões, tem o norte da Espanha, que está acima do norte de Portugal, que é a Galícia, então recebeu os gallegos. E vieram também andaluzes, do sul da Espanha, que chama-se Andaluzia. E por que eu estou falando disso? Porque várias do nosso
linguajar, matutez, digamos assim. O galego. Quem é o galego? Às vezes eu sou chamado de galego, e eu tenho cabelo preto, mas o galego é o estrangeiro, é o forasteiro. Né? Eu vou para tal lugar, mais fulano de tal. De onde é que vem esse linguajar? Do galego. Né? Fulano diz, que para nós assim, não, isso é o matutez do sertão do Rio Grande do Norte. Não, mas esse diz é do galego. Ocho. Né? Você vai no sertão do Rio Grande do Norte, você vê muito, por exemplo, meu avô tinha mais de 1,80 m, tinha olhos verdes, azuis. Né? Você tem muitas pessoas que viveram, os descendentes, né, de galegos, de calvinistas holandeses, né? No meu caso também de judeus. Então, eu sou, entre os meus antepassados que estiveram aqui no Rio Grande do Norte, você tem calvinista holandês, judeu, né? Parece que vieram árabes também, né? Católicos, né? Que vieram do sul da Espanha, e do sul de Portugal e também do norte da Espanha, e tem uma pitada de indígenas. Aí você bota isso no liquidificador, estou eu aqui, um típico brasileiro. Né? Então, nessa época, você tem uma quantidade muito grande de conflitos, não só entre indígenas, holandeses e portugueses, mas também espanhóis. Não é só uma questão de dominação religiosa, até porque isso é contraditório, porque, como eu lhe disse, já está registrado e é aceito no mundo dos historiadores que a presença holandesa em Recife é a maior presença de tolerância religiosa. Então, eles dificilmente viriam aqui para combater os índios e os portugueses só por causa das missas, já que as missas eram liberadas. É uma questão de dominação mesmo, de controle da região, enfim, econômico e político. Mais alguma questão? Da forma e as circunstâncias como o crente ele pode, quando ele vê que alguma ação ou alguma norma da autoridade governamental, eclesiástica é injusta, vai contra a lei de Deus, quando é que ele pode ir contra isso? E de que forma? Né? Até esse exemplo que o senhor deu do Martin Luther King já fala um pouco disso, né? Que vamos ser pacíficos, mas não passivos. Né? Uhum. Já dá alguma ideia. Mas aí eu me lembro, só para acrescentar aqui uma coisa que me chama muita atenção na Bíblia, da carta a Filemon, né? Em que você tem ali Paulo, ele opta por não exigir, para não ordenar que Filemon libere Onésimo, né? Que é escravo. Né? Mas ele pede contando com a boa vontade dele, né? Então, quer dizer, ele não se insurge. Enfim, queria saber se o senhor pode ter um pouco mais de Como é o seu nome, irmão? Luiz. Luiz, meu irmão, olhe, além da Bíblia, eu sugiro você ler um livro do Dietrich Bonhoeffer chamado Resistência e Submissão. Até onde se submeter, até onde resistir. Na carta a Filemon, né, é muito citada, que basicamente vai se falar de Onésimo, né, um escravo que fugiu e tal, e volta. É assim, não há, né, muitos estudiosos tratam desse assunto, não há uma defesa da escravidão. Né, pelo contrário, você tem aquele texto que é, né, no Senhor não há escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, enfim, nem judeu, nem gentio, né? Essa questão da autoridade, a discussão maior está no capítulo 13 da carta de Paulo aos crentes de Roma, aos romanos, né? Que é aquela coisa do respeito às autoridades. Aí você tem pano para manga para discussão. Tem uma longa discussão. Mas eu diria o seguinte, e aí por isso que eu sugiro o Dietrich Bonhoeffer, né? Porque ele fala de até onde resistir. Né? Pedro diz, importa antes obedecer a Deus que aos homens. E aí, até onde? Até onde a gente vai? Né? A gente não pode... Porque, em vários momentos, Romanos 13 foi utilizado, Hitler utilizava Romanos 13. Me obedeça. Vocês vão, né? A igreja luterana, contra a qual o pastor luterano Dietrich Bonhoeffer, né? O pastor Martin Luther King, o pastor batista Martin Luther King, né? Martinho Lutero King Jr., o pessoal diz assim, você está desrespeitando a lei, isso não é coisa de crente não, seu esquerdista, comunista, seu infiltrado.
Até onde? Uma coisa que eu queria lembrar é o seguinte: esse princípio da autoridade é um princípio bíblico, não resta dúvida. Não resta dúvida. A questão é a forma como nós utilizamos. Porque o próprio Jesus nos dá vários exemplos. Quem ele questiona? Ele questiona a autoridade religiosa. Então, assim, nós temos que pedir muito a Deus esse discernimento para saber, porque não tem uma regra que se aplica a todo e qualquer lugar. Mas eu queria lembrar uma coisa que parece, assim, especialmente, mas não exclusivamente, nas igrejas, muito esquecida. Qual é a maior autoridade no nosso país? Qual é a maior autoridade? A maior autoridade são os ministros do Supremo? É o presidente do Supremo Tribunal Federal? Do Poder Judiciário? Não. A maior autoridade é o Congresso Nacional, os deputados, os senadores, o presidente do Congresso, do Senado, da Câmara dos Deputados, do Poder Legislativo? Não. A maior autoridade é o presidente da República? Não. Quem é a maior autoridade? A Constituição. No modelo de democracias representativas que surge lá na Reforma Protestante, a Constituição é estabelecida, feita pelos homens, né, que não é perfeita, feita por um congresso eleito, ou por líderes eleitos pelo povo, é a maior autoridade. Por que ela é a maior autoridade? Porque ela estabelece os limites para todos nós, cidadãos, inclusive para os líderes desses poderes. O presidente pode sofrer processo de impeachment. Os deputados e senadores também. Os ministros do Supremo também. Na democracia, que é o regime inspirado na Reforma Protestante, na democracia representativa, não é um regime que a gente faz o que quer. Isso não existe em canto lugar nenhum. Isso é um papo furado. Não, democracia, eu falo o que eu quero. Não, você não fala. O regime, né, que não tem nada a ver com a Reforma Protestante, em que você faz o que quer, é a ditadura. Principalmente se você for ditador ou amigo do ditador. Por isso que eu disse que, na experiência da Suíça, né, Calvino era francês, mas atua em Suíça. A Suíça tem 4 línguas oficiais. Né, Genebra, que é a parte francesa, que foi influenciada por Calvino, mas também a parte de Zwinglio, que é a parte alemã. Né, eles levaram isso às últimas consequências. Né, e aí tem muitos detalhes, eu quero só resumir, só para dizer o seguinte: não existe presidente, não existe primeiro-ministro na Suíça. Toda a administração é colegiada. Não tem uma figura, todos os grupos são colegiados. Né? Isso envolve a experiência da Reforma Protestante. Então, assim, as leis também não é só porque está na lei. Se está na lei, é legal. Legal não é de ser de joinha, não, é que está na lei. Né? Mas o que é legal nem sempre é justo. A escravidão era parte da lei. A segregação racial era parte da lei. A perseguição aos judeus era parte da lei que estava lá na Constituição nazista. Né? Então, assim, até onde ir ou não? Até onde resistir? Esse era o debate de Dietrich Bonhoeffer. Até onde resistir? Até onde se submeter? Né? Porque na Bíblia você encontra as duas coisas. A submissão total e irrestrita, que está acima de tudo, é a submissão a Deus. E a razão, no caso da política, do ambiente da política, eu não estou falando só da política partidária. Né? Calvino dizia que a política é muito sacrossanta vocação. E qual é a ideia da política, da participação política dos cristãos? Deve ser servir ao outro. É o exemplo de Jesus. Quem quiser ser o maior... quer ser o maior? Siga o meu exemplo. Seja o último e servo de todos. O líder, né? E a liderança é um dos dons, né? Aquele que preside, que o faz com diligência, quer dizer, ele deve ser aquele que se doa. Né? Não deve ser aquele que guarda para si todos os benefícios dos outros. Não, ele deve ser aquele que se doa. Aquele que vai à frente e que dá o exemplo.
Essa é uma grande inversão proposta por Jesus, né? E no caso dos reformadores, eles vão dizer assim, olha, assim como a igreja deve estar sempre se reformando, por causa do poder eclesiástico, né? O poder político também é uma muito sacrossanta vocação, a igreja deve se distanciar dele e colocar isso na Constituição, a separação entre igreja e Estado. Por quê? Por que os reformadores defendiam isso? Porque eles diziam, irmão, que é o seguinte, a igreja, o povo de Deus, deve ter independência em relação a qualquer grupo político, por duas razões. Primeira razão, porque os crentes devem ter autonomia para escolherem as propostas que acharem mais adequadas. A ideia basicamente é o seguinte, maior é o que nos une. Cada um dos irmãos podem ter diferenças políticas, de quaisquer que sejam, mas aqui todos servimos a Jesus. Isso é maior do que as nossas diferenças políticas. E a segunda razão, porque a igreja não deve institucionalmente apoiar como instituição, é porque a igreja deve ter autonomia para criticar o governo. Toda vez que qualquer governo, né, se afastar dos caminhos e dos valores da justiça do reino de Deus, a igreja, como autônoma, ela deve ter a liberdade de questionar isso. Então é por isso que Dietrich Bonhoeffer questionou a igreja luterana, diz, você não pode aderir a um presidente, no caso era Hitler, né? A um chanceler, não, você deve ter autonomia para dizer, olha, aqui você não deve ir, aqui está correto, né? Então é por isso que os protestantes, a ideia de teocracia é um grande conflito entre católicos e protestantes. Isso no nosso Brasil vai gerar muitos problemas. Não sei se os irmãos sabem, mas até a Constituição de 1891, que é a primeira Constituição republicana do Brasil, para você ser funcionário público no Brasil, você precisava ser católico. Vocês sabiam disso, irmão? E isso não era uma experiência só brasileira, era uma experiência também na Espanha, em Portugal, quase toda a América Latina. Nos anos 90, tem um presidente argentino que foi eleito, o presidente Carlos Menem. Ele era de formação muçulmana. E quando ele foi eleito, ele teve que, bote muitas aspas, se converter ao catolicismo antes de tomar posse. Porque a Constituição argentina, naquela altura, dizia que para você ser presidente da Argentina, você precisava ser católico. Então, no mundo protestante, isso não pode existir. Você tem que ter a separação entre igreja e Estado. Então, tem que ter autonomia, para que a igreja, né, sendo ensinada com a palavra, aprenda os valores da justiça do reino de Deus e tenha todas as lideranças religiosas, os pastores, os líderes leigos, tenham autonomia, né, para se posicionar. Ok? Mais algum irmão, irmã, queria fazer algum questionamento, alguma coisa? Pastor, só uma última provocação, eu sei que a hora já está bem avançada, mas até uma provocação ao encerramento também da sua fala, desde já agradecendo pela sua disponibilidade. De forma mais genérica, por que em 2019 a gente deve ainda pensar num evento ocorrido há mais de 500 anos atrás e em uma análise mais ampla, por que é importante a gente pensar em história da igreja? O que isso nos serve hoje como igreja, como cristãos, em que isso nos edifica? Eu sei, como eu já falei, é uma provocação, obviamente é muito útil, mas eu queria que até na sua condição de professor de história, alguém que é um estudioso da área, você deixasse isso mais claro para nós. Por que é importante olhar a história como conselheira? Para que serve a história? Que diferença faz a gente saber ou não saber? Que diferença faz? Vamos jogar tudo no lixo e deixar para lá? A história serve para várias coisas, especialmente para dar a nós identidade. Aquele documento que todos nós brasileiros temos, o RG, Registro Geral, que também recebe entre nós o nome de Carteira de Identidade, ele é um documento histórico, fala um pouquinho da nossa história.
ele diz algumas coisas sobre nós. Onde nascemos, quando nascemos, o nome dos nossos pais, o nome que os nossos pais nos deram, o documento que diz que nós existimos, certidão de nascimento, ou certidão de casamento. Até hoje, no Brasil, quando todos os brasileiros vão estudar história, na parte que pega aí a história antiga, você vai estudar os egípcios, mesopotâmios e tal, aí você tem um capítulozinho que às vezes o pessoal passa perto, quando fala dos hebreus. A principal fonte é isso aqui, até hoje, né? Vários dos textos bíblicos são utilizados como referência para entender quem nós somos. Nós, seres humanos, quando a gente pergunta, quando eu chego em Acari, vamos falar das cidades importantes do país, né? Minha esposa está aqui, eu tenho que fazer a média para não levar carão em casa. Quando eu chego em Acari, eu disse, quem é aquele grandão ali? Outro dia me disseram, quem é aquele guarda-roupa ali? Não, rapaz, é Henrique. Eu disse, que Henrique? Henrique de Iara. Que Iara? Iara de Dida. Que Dida? Dida de Bantão. Eu disse, agora eu entendi. Henrique de Iara, de Dida de Bantão. Então, eu sou Henrique, esposo de Iara, filha de seu Dida, que é meu sogro, Francisco das Chagas Barbosa, que ninguém sabe quem é seu Dida, né? Que é filho de Bantão, que era um músico, grande inventor da cidade e tal, que eu nem me lembro mais o nome dele, qual é, eu só conheço Bantão. Então, assim, todas as nossas referências são, quem é aquela pessoa, quem é aquele fulano? Pastor Davi de quem? Aí ele vai dizendo, filho de quem? Não, é amigo do pastor Paulo Fagiano, não sei quem e tal. Então, para nós dizermos quem somos nós recorremos à história. Todos nós fazemos isso. O povo de Deus, várias vezes, ele é chamado a atenção por Deus, né? Tanto no Antigo, mas também no Novo Testamento, porque não conhece as Escrituras. A nossa fé depende da história. Se você pega outras tradições religiosas que não a nossa, né, os hindus que leem o Bhagavad Gita, que é uma história que ocorre num espaço etéreo, no mundo, não sei aonde, dos deuses. A fé cristã é uma fé histórica. Não dá para dissociar essa realidade. A Bíblia, né, um número muito grande de livros da Bíblia, a grande maioria dos livros, falam de coisas que aconteceram. A ressurreição é um fato histórico. O apóstolo Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Então, vários episódios que são importantes para manter a nossa fé no nosso Deus, né? Aquele que tem um nome que está acima de todo nome, aquele como anunciado pelo profeta Isaías, né? O maravilhoso conselheiro, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Todos esses são relatos históricos. Então, assim, se a gente jogar isso fora, como é que nós vamos saber disso? É por isso que os reformadores diziam, só as Escrituras. Você imagine que por quase 1000 anos, você não tinha acesso às Escrituras. Se você não soubesse latim, você não entendia o que o padre estava dizendo, até a década de 60. Né? Então, daí que é essa importância. Nós usamos a história porque precisamos dela para dizer quem nós somos. Cada um de nós, quando eu descreve quem sou eu, você vai falar da sua história. Eu sou filho, eu vim de tal lugar, passei uma temporada lá no Porto, comia muita sardinha, né, pastor, e tal. Enfim, então é a nossa história. Todos nós temos a nossa história. E a nossa fé é uma fé histórica. Para isso que serve. Meus irmãos, eu acho que estamos bem por aqui. Eu só quero, mais uma vez, agradecer a gentileza do convite. A minha esperança é que essa noite tenha sido útil para todos nós, que o Senhor produza edificação espiritual. Eu não falo só sobre a Reforma Protestante, só sobre a história da igreja, sobre outras coisas também, né? Mas é um grande prazer estar com os irmãos. Muito obrigado pelo convite do pastor Davi, Mateus, e estou disponível para outras ocasiões. Um grande abraço a todos os irmãos, Deus os abençoe
e que Deus use a Igreja Batista Bereana para abençoar muitas vidas aqui neste bairro, nessa cidade. Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado.